E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família, no canal Cruz Maltino Sem Fronteiras. Sejam muito bem-vindos. Se não for inscrito, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E vamos falar de Paulo Brax, porque ele é o executivo de futebol aí da 777, vai ser um dos responsáveis por fazer o vascaíno ter esperança novamente, não é isso, família vascaína? A gente que espera aí um grande time a partir de 2023. Paulo Brax que falou ali com os jogadores e falou em obsessão. Eu esperava um pouco mais de obsessão no acesso da 777. Teria que trazer reforços aí, ajudar a melhorar esse elenco que é bem limitado. As contratações do Vasco mais foram reposições do que reforços. O único reforço que chegou aí, a gente pode dizer, é o Alex Teixeira. Então eu esperava assim um pouco mais de obsessão vindo aí da 777. E parece que isso não vai acontecer. Vai ser esse elenco, vai ser esse time aí que vai ser responsável para trazer o Vasco de volta à elite do futebol brasileiro. Um elenco montado por a gestão de merda e que faz a gente realmente temer Londrina, Sampaio Correia, Tombense. Já pensou perder a vaga, família vascaína? Mas vamos dar sequência e se Deus quiser isso não vai acontecer, o Vasco vai estar na Série A no ano que vem. Agora o fato é o seguinte, família vascaína, tem muita gente aí criticando, né, a escolha do Paulo Brax como executivo de futebol, porque se falava em Rodrigo Caetano, né, um profissional muito experiente na área, com diversas passagens aí de sucesso em clubes no futebol brasileiro, e a 777 sai desse nome, né, que renovou com o Atlético Mineiro, e opta aí por um profissional que tem pouca experiência, né, se eu não me engano tem aí 2, 3 anos como profissional que atua aí na área do futebol. Então será que é uma aposta realmente válida vinda aí da 777? Tem muito torcedor que vai falar assim, a 777 definiu Paulo Brax, então é uma boa escolha porque tem profissionalismo e eu venho falando isso aqui. Não é porque eles compraram o Vasco que tenho certeza que vai ter sim mais profissionalismo, porque o Vasco realmente é uma bagunça há anos, que esse profissionalismo vai acertar. Sempre fala aqui, lá no Gênova, trouxeram o profissionalismo, o time caiu. Então realmente tem que montar uma estrutura aí de futebol adequada. Agora é o seguinte, família vascaína, quero trazer aqui o jornalista Jorge Nicola, já deu uma catucada aí na 777 e referente também ao Paulo Brax. E também vou trazer aqui um jornalista gaúcho que fala muito mal do Paulo Brax. Mas eu penso o seguinte, família vascaína, a gente tem que dar direito de resposta aqui ao Paulo Brax, porque parte das críticas aí do jornalista gaúcho falando que ele era uma tartaruga para contratar, eu peguei aqui um trecho de uma entrevista lá na Band do Rio Grande do Sul, que ele fala justamente sobre isso. Então vale a pena a gente acompanhar aí, porque vai ser o profissional que vai fazer parte da estrutura, né, que o vascaíno tanto sonha de ser novamente competitivo e conquistar títulos, trazer bons jogadores. Vamos acompanhar primeiro as críticas do Jorge Nicola e também do jornalista gaúcho aí em cima do Paulo Brax. Se liga só. O Vasco hoje é o quarto colocado, o mais ameaçado entre os times no G4, de perder essa vaga e de não conseguir o acesso à primeira divisão. Apesar disso, a 777 tomou a decisão de priorizar os investimentos em relação a reforços para a próxima temporada. Há necessidade por contrato de um aporte inicial de 120 milhões de reais. Se essa notícia se confirmar, para mim, trata-se de um enorme erro. Mais um da 777, eu já não teria contratado o Paulo Brax como diretor executivo de futebol. Qual é a possibilidade de você arriscar tudo para 2023 e não conseguir o acesso? Até a situação do técnico ainda segue indefinida. De acordo com o jornal o Globo, o Emílio Faro vai ter uma oportunidade de continuar trabalhando. Para mim, tudo errado. 777 tinha que chegar contratando jogadores importantes nessa última semana de mercado. Já havia necessidade de ter mapeado o mercado, já havia necessidade de ter contratações engatilhadas. Estava na cara que a 777 seria aprovada pelos sócios. E aí, logo de cara, já chegar com contratações para reforçar o time nessa temporada. O Vasco tem a obrigação de subir, até para ter no ano que vem muito mais receita. Começa mal, começa com o pé esquerdo da 777. A questão, César, não é o... Porque tu traz esse assunto, vem muita gente dizer sorte que não deu. Tem a metade da torcida do Inter que não queria, o Felipe Melo é a metade que queria. Mas a discussão não é essa. A discussão não é essa, César. A discussão é que o Internacional fez 2 propostas para o Felipe Melo. E o Felipe Melo escolheu o Fluminense. E aí hoje um repórter, o Carlos Lacerda, da Rádio Grenal, descobriu, conversou com o empresário
do Felipe Melo, o empresário deu um pau na forma como o Inter conduziu o processo para tentar convencer o Felipe Melo. Não sabia disso, não sabia disso. Cara, isso é uma vergonha. O Internacional perdeu o Eric para o Ceará, que estava no Náutico. O Inter não ganha uma concorrência. O Paulo Brax, como diretor executivo, é uma afronta ao Internacional. E o presidente Alessandro Barcelos, porque dentro do Beira-Rio sabem que o trabalho é ruim, tá? Sabem. Só que o presidente Alessandro Barcelos, a impressão que eu tenho é que não demite ele, não demite o Paulo Brax para não admitir o erro. E o pior é o seguinte, isso está acontecendo, César, no dia que nós estamos vendo o Rodrigo Caetano levantando taça. Um diretor executivo que é quase que unanimidade de todos, quase que unanimidade no meio futebol, que é o melhor diretor executivo do futebol brasileiro, que queria continuar no Inter e que o Inter abriu mão por questões políticas, porque ele teria ligação política com a antiga direção. A gente traz o Paulo Brax do América, com 1 ano de experiência, no América Mineiro, e ele só virou diretor executivo lá para tampar furo de um outro que saiu. E aí o ano do Internacional é terrível em todos os âmbitos. E aí, qual é a sua opinião sobre isso? Agora vamos dar aqui direito de resposta aí ao Paulo Brax. Liga só no que ele falou aí sobre contratações. Vai lá. Agora, eu fico ocioso em casa, às vezes pega a rede social e falaram assim, o Paulo Brax era lento para contratar. Se fala bastante isso. 14 meses, 13 contratações, se contar o da Alessandro, que não foi uma contratação propriamente minha, Sim. mas... Não teve que olhar vídeo do D'Alessandro e de mercado. Não, e um sujeito sensacional também, e um atleta de referência com 40 anos, correndo mais, muito garoto, muito guri, como eu aprendi aqui. 14 meses, 14 contratações, uma contratação por mês. Sendo que eu cheguei, em janeiro e fevereiro, não se podia contratar. Dispensas, mais de 30, então 2 por mês. Quando falam lentidão, eu falo critério, eu falo responsabilidade, eu falo trabalhar para o clube. Ter critério para contratar não pode se confundir com lentidão. Porque contratar ismo, contratar toque de caixa, contratar por contratar, eu sempre falo isso e vou continuar falando, tá? É a coisa mais fácil de se fazer dentro de um clube de futebol. É contratar. Você mira o jogador te pede 10, você oferece 50, ele está dentro do seu clube no dia seguinte. Se a rescisão é 100, você paga a rescisão que é 100. Você manda para o financeiro a conta, o financeiro se vira, manda para o CEO, manda para o jurídico fazer o contrato, o jogador se apresenta, manda para o registro e cai no bid. Isso é trabalhar com irresponsabilidade. Isso é trabalhar sem pensar no clube. E o que eu fiz nesses meses todos foi pensar no clube, que hoje eu estou fora do clube. E meus contratos estão lá, minhas contas estão lá, todas pagas. Todas as contratações que a gente fez estão sendo pagas. O salário está em dia, as 3 compras, dos 13, 3 compras estão sendo feitas, os pagamentos. Ah, podia ter contratado mais, podia ter contratado diferente, tem jogador que está errado. Qual que é a taxa, porcentagem, que se analisa para saber se a contratação deu certo? De cada 10 são quantos? 4, 5, 6, 7? Depende. Alguns jogadores estão tendo êxito, outros terão, e a gente dividiu as contratações em 2 tipos, contratações desportivas e contratações financeiras. E tinha contratação que ela se misturava as duas. Então, ter critério para contratar dentro de uma demanda, um caminho que se faz dentro de um processo rígido em prol do clube, não é em prol do Paulo Brax, não é para mim, é para o clube. Sim. Todas as contratações hoje, se vier uma auditoria, se vier um pedido do conselho, tem um relatório da contratação. Um relatório de horas de análise, de entrevistas, de aspectos físicos, técnico, tático, mental, histórico de lesão. Todos os documentos estão lá. Esse caminho da contratação, ele não é lento, ele é criterioso. Ele tem demanda técnica, ele tem análise técnica, ele tem análise financeira, ele tem análise jurídica. Nós deixamos de contratar jogador que tinha problema jurídico. É isso. Nas 3 tomadas de decisões aí da 777 nesse momento, que são, né, a contratação do Luiz Melo, eu acho um absurdo ele fazer parte da Vasco SAF, fazer parte aí da 777, é um verdadeiro absurdo. É um absurdo a 77 também não trazer reforços. Agora, o Paulo Brax, cara, é uma aposta. Eu não vou criticar a contratação desse profissional, porque eu já vi também alguns jornalistas falando que ele é estudioso, que é um cara que está se empenhando, que quer realmente vencer na carreira. É um projeto gigantesco que eles estão prometendo, então cabe essa aposta num cargo tão importante? Verdade, mas vamos acompanhar aí o trabalho do Paulo Brax, principalmente agora em 2023, vamos ver o que ele pode oferecer para o Vasco. Agora é o seguinte, família vascaína, o jornalista gaúcho aí citou, por exemplo, né, coincidência, o Vasco, a 77 queria o Rodrigo Caetano, falando do Rodrigo Caetano ganhando títulos no Atlético Mineiro. E já no Internacional, esse trabalho ali de merda, segundo ele, o Paulo Brax fez. Mas a gente tem que entender também que há um trabalho por trás da diretoria, da presidente, do orçamento que o executivo de futebol vai ter para trabalhar. Não dá para comparar o que é o Atlético Mineiro, né, o que o Rodrigo Caetano tem, com o Paulo Brax tem.
no trecho dessa entrevista, nessa entrevista que eu trouxe aqui do Paulo Brax, ele também fala o seguinte, né, que quando ele foi contratado pelo Internacional, o projeto era de 3 anos. E nesse primeiro ano era um projeto de austeridade. O Internacional não tinha tanto recurso para contratar. E talvez essa lentidão aí nas contratações, por não ter tanto recurso, você precisa ser mais certeiro. E aí uma avaliação maior. Então talvez o jornalista gaúcho ficou puto com isso, mas por ter pouco recurso, o Paulo Brax resolveu aí fazer uma avaliação melhor, porque tem que ser mais certeiro, porque você tem pouco dinheiro. Então a gente tem que avaliar tudo isso. O que a gente entende é que a 777 vai prover os recursos para o Paulo Brax fazer um bom elenco. Então é isso. É igual você cobrar o Carlos Brasil. Cara, eu não cobro tanto o Carlos Brasil. Eu não cobro o Carlos Brasil. Porra, olha o que o Salgado dá para ele trabalhar. Como é que ele vai no mercado, vai atrair jogadores com o que ele tem? Salários atrasados, uma merda danada, como é que ele vai atrair jogadores? Então, o que a gente entende hoje é que o Paulo Brax vai ter mais estrutura para contratar, para atrair jogadores do que ele tinha lá no Internacional. Então, família vascaína, minha opinião é essa. Das 3 tomadas de decisões, Luiz Melo não trazer reforços nesse momento, para mim, são absurdos. São decisões absurdas. E aí foge do profissionalismo, na minha opinião, como o Jorge Nicola falou. Como é que você vai deixar uma decisão dessa num elenco que é limitado? Uma decisão tão importante dessa, você tem que reforçar para ter certeza que o Vasco vai voltar à elite do futebol brasileiro. E agora o Paulo Brax, mano, eu prefiro esperar. Eu acho que é uma aposta, um profissional que está chegando aí no mercado, mas que, segundo eles, vai ter toda uma estrutura para montar um bom elenco no Vasco. Então vamos acompanhar, família vascaína. A minha opinião é essa. Quero saber a sua. Vou ficando por aqui, tamo junto. E é muito bom ser Vasco.